E ainda falando, deputada, agora vamos tocar mais um assunto mais nacional. A gente tem visto aí, até o nosso presidente na inauguração lá daquela água bacana que está chegando no Nordeste, ele falou em 14 bilhões investidos, né, para levar água no Nordeste, e depois ele deu cifras assustadoras que a gente já tem conhecimento através das redes sociais, os desvios gerados por governos anteriores, trilionários, falando até em trilhões, né, pela esquerda. Imagina, deputada, esse dinheiro investido. Não, esse dinheiro hoje está fazendo falta aqui no Brasil, né? Como eu contei, nós conversamos aqui antes de iniciar esse podcast, que sobre o lastro da moeda brasileira, né? Que poucas pessoas sabem. Mas qual que é o nosso lastro? Vamos perguntar para o senhor. O senhor estava aqui na hora que a gente falou sobre isso, Afrânio? Não, então vamos falar agora. O senhor sabe qual que é o lastro da moeda brasileira? Não. Quem está nos ouvindo aí saberia dizer? Antigamente, né, no tempo do Império, era ouro. Todo o dinheiro que entrava em circulação no mercado tinha que ter a mesma quantia correspondente em ouro, né? Naquela época, em algum banco central e qualquer coisa parecida. Depois de um tempo, né, já na fase bem moderna, que não faz tanto tempo assim, era o dólar, né? Mas não é mais nem ouro nem dólar. Hoje, o lastro da moeda brasileira é dívida pública. Entendeu? É endividamento público. Então, eu falei isso já hoje, né? Cada nota de 10, 20, 50, 100 reais, 200 reais que chega ao mercado, nem sempre como dinheiro, né? Isso em espécie, muitas das vezes ele chega como crédito, como saldo em conta. Isso daí tudo é endividamento público, ok? E sobre o endividamento público, a gente paga juros. E como é que é feito esse endividamento público? A grosso modo, né? Eu depois posso até mandar um vídeo para vocês que fala como que se fabrica dinheiro no Brasil, né? Para entender melhor. Mas, a grosso modo, o Tesouro Nacional, né? A Secretaria de Tesouro Nacional, ela capta recursos vindo através de empréstimos, né? Com os grandes investidores, os grandes fundos de pensão que emprestam dinheiro para o Brasil, pega esse dinheiro, coloca no Banco Central, o Banco Central emite uma certidão de dívida pública, que é uma garantia que aquele dinheiro vai ser pago, e a partir dali faz o recurso circular. E esse recurso ele tem que ser devolvido. Como que faz a devolução desse recurso? Através da nossa arrecadação. Mas, como é público e notório, desde 2015, que o Brasil não arrecada mais o suficiente para pagar todo esse endividamento. Aliás, já tivemos fases, ainda na época da mãe Dilma, né, que a arrecadação não pagava nem menos o déficit primário. O que é o déficit primário? As despesas da União sem acréscimo de juros. Então, essa dívida, né, ela vai crescendo com o tempo, e esse endividamento ele causa inflação, desemprego e recessão. Por quê? Primeiro, que esse recurso chega no mercado, se eu não tiver o mesmo índice correspondente em produção, quer dizer, eu deixei de investir na máquina produtiva, investir em outros, por exemplo, pautas assistencialistas, é um exemplo, né? Não vou ter produção, mas eu vou ter dinheiro. Então, eu sempre faço esse exemplo assim, olha, a minha produção ficou aqui embaixo, mas a minha liquidez, né? Minha liquidez está aqui em cima. O que preenche esse vazio? Alta de preços, inflação. A inflação. Você já deve ter ouvido em algum momento da vida que quando o Estado gasta mais do que arrecada, gera inflação, né? Que é alta de preços. Então, e quem que mais sofre com a inflação no nosso país? Para qual classe que a inflação ela é altamente regressiva? O mais pobre. O mais pobre, ele que vai sentir, porque isso reflete diretamente no preço da cesta básica. Então, por isso que muitas das vezes, seu Roberto, a gente é tão discriminado. Eu, por exemplo, na Câmara, eu sou a segunda vice da Comissão de Finanças e Tributação. O que faz a minha comissão? Ela diz quando um projeto de lei ele é adequado fiscalmente, financeiramente e orçamentariamente. Quer dizer, tem ali um projeto de lei criando uma despesa nova para o Estado, mas não me disse qual que vai ser
fonte de recurso. A fonte de recurso. Da onde que vai sair o dinheiro para pagar aquele aumento de despesa? E a nossa Constituição Federal, lá no artigo 194, das medidas transitórias, lá no finalzinho, ela impõe esse regramento que toda vez que o parlamento criar uma nova despesa para a União, tem que dizer a fonte de custeio. Lembrei da palavra correta. A fonte de custeio. E a nossa lei de responsabilidade fiscal diz a mesma coisa. Tanto é que, não raras as vezes, projetos de lei com aumento de despesa sem fonte de custeio é votada, é aprovado no Congresso. E vai explodir na mão de quem? Do presidente da República. Quando chega para ele um projeto de lei desta natureza, obrigatoriamente, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, ele tem que vetar. Aí é a hora, né, que a turma bate. Porque, vou dar um exemplo bem mineiro, né? Chegou lá o projeto de lei incluindo, acho que umas 80 cidades, salvo engano, tá? Posso estar errada. Um tom de 80 cidades na Sudene. Todo mundo, né, tem vários projetos de isenção fiscal, mas não vê a fonte de custeio. O presidente da República, ele é obrigado a vetar. Na verdade, porque se ele... Existe mestre para fazer isso. Porque se ele sancionar, se ele sanciona um projeto dessa natureza, ele vai estar cometendo um crime de responsabilidade fiscal e ele pode, inclusive, ser impeachmentado por isso. Ok? Beleza, então ele veta, retorna para o Congresso. Aí o Congresso tem que analisar o veto, se vai derrubar ou se vai manter. Muitas das vezes derruba. Criei um buraco na economia. Por quê? Porque eu criei uma despesa e não estou dizendo de onde que vai vir o custeio. Ok? Só que o Congresso ele não responde por isso. Só que o Congresso pode estar gerando mais dívida para a União, e União subentende-se todos nós, porque todos nós vamos pagar essa conta. Claro. Ela vai estar criando mais dívida, o Banco Central vai estar sendo obrigado a emitir mais certidão de dívida, a pegar mais dinheiro emprestado para pagar aquela conta. E aí nós criamos um grande problema fiscal no país. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? E às vezes nós somos muito mal interpretados. Coitadinho de fulano, entrou lá um projeto de lei criando, vamos dar um exemplo? Criando uma nova bolsa, né? Inventa um nome aí, bolsa alguma coisa, para atender alguma classe. Bolsa Alê. Não, Bolsa Alê não, que daí você me ferra. Cria um nome qualquer aí. Bolsa... Pode giz. Oi? Bolsa giz. Não, vamos dizer assim, Bolsa Cerveja. Para atender os bebedores de cerveja. Bom, vamos lá. Digamos que um deputado lá, que adora uma cervejinha, criou um projeto de lei chamado Bolsa Cerveja. Isso. Que o governo federal todo mês vai ter que dar um crédito, né, de, digamos assim, R$200 para que o bom bebedor de cerveja possa todo mês comprar R$200 de cerveja. Aí, quem somos nós, né, para votar contrariamente um projeto de Bolsa Cerveja, né? Porque vai cair na rede social negativa mesmo. Pois é, não. Quem gosta de uma cerveja vai me bater. Fala, a Alê votou contra o Bolsa Cerveja, né? Mas por que a Alê votou contra o Bolsa Cerveja? Porque o cara lá que criou o projeto de lei não me disse de onde o governo vai arrecadar os R$200 todo mês só de uma pessoa, né? Digamos que isso reflita em bilhões de reais no final da conta. Ele não falou de onde vai vir a fonte de custeio do Bolsa Cerveja. Aí os cervejeiros, né, que apreciam lá a geladinha, aprovam isso no Congresso Nacional, aprovado na Câmara, aprovado no Senado. Os cervejeiros, né, vão ficar muito felizes, vão subir na tribuna, comemorar a aprovação do Bolsa Cerveja. Aí o Bolsa Cerveja vai para a mesa do presidente. Aí o presidente vai analisar aquilo, tem toda uma equipe, né, econômica, vai dizer assim, presidente, peraí, esse Bolsa Cerveja vai trazer um impacto no orçamento, digamos assim, de uns 30 bilhões por mês. De onde nós vamos tirar isso? Aí o presidente falou assim, mas eles não estão dizendo de onde vai sair isso? Não estão dizendo. O projeto veio sem qualquer ajuste fiscal. Então, o que eu faço? Não, o senhor é obrigado a vetar. Porque se o senhor me sanciona um projeto desse naipe, o senhor vai estar incorrendo em improbidade administrativa, em crime fiscal. Então, o que ele faz? Ele veta, né? Aí volta o Bolsa Cerveja para a Câmara. Aí, coitadinho dos bebedores de cerveja, né? Ficaram sem o Bolsa Cerveja deles.
E aí os cervejeiros vão se unir e vão derrubar o veto do presidente. Aí você me perguntou, olha, como é que vai acontecer? E aí, quem vai pagar o Bolsa Cerveja? Claro que vão ser todos nós. Mas como vão pagar se não existe arrecadação para tanto? Endividamento público. Então, um recurso que eu poderia estar usando para financiar, por exemplo, a geração de novos empregos, aquele empresário que pense, pô, eu vou aumentar o número de máquinas aqui na minha fábrica, né, para gerar mais empregos, para colocar mais trabalhadores aqui ganhando, né, produzindo, porque vão vender, digamos assim, uma tecelagem, né, vão vender mais roupa, mas eu preciso de crédito. Aí ele vai lá procurar um empréstimo, não vai ter essa linha de crédito à disposição dele. Por quê? Porque o dinheiro que poderia estar indo para ele, poderia, se fosse o caso, está indo para pagar a Bolsa Cerveja. Então, assim, é um caso muito sério, e aí a gente pede às pessoas que nos acompanhem pelas redes que toda vez que a gente votar um projeto de lei desse modelo, né, dessa natureza, primeiro saber por que houve esse voto contrário. Em que a gente fala assim, nós não somos contra a Bolsa Cerveja. Por mim, a Bolsa Cerveja podia ser ad eterno, podia ser para todos os cervejeiros do país, mas nós temos que saber quem vai pagar a conta. E quem vai pagar a conta sempre somos nós. E uma coisa é certa, os cervejeiros também vão pagar. Irão pagar. Né? Quem é cervejeiro e quem não é, vai pagar e vai pagar caro. E o presidente da República, ele não pode jamais sancionar um projeto com aumento de despesas sem fonte de custeio.